Vai. Sim. Super boa tarde, bem-vindos. A mais uma aula do nosso box 24, segunda aula da nossa caixinha de tampa solta. Eu estou ao vivo, Pessoal entrando agora. Muito bem, muito bem. Consegue mandar esse link para o grupo? Aulinha 2. Hoje faremos então nossa caixa de tampa solta. Uma ideia que eu trouxe pra gente colocar não só a opção de mini álbum, mas a opção de cremes, perfuminhos, né? Uma caixa bem charmosa pra gente fazer com essa coleção maravilhosa do nosso box 2, que é a Floral Romântico, certo? Boa tarde, Samantha, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Nós já havíamos preparado, né, aqui internamente essa peça. Essa parte aqui de baixo também. E a parte interna da tampa também a gente já tinha preparado. Então o revestimento vai ser 100% externo nessa peça, tá? Quem estiver aqui comigo, depois dá um oizinho aí no Facebook pra eu saber se tá tudo bem. Aqui na página da loja eu consigo ver, ter mais acesso aqui no Instagram, certo? Então, a gente vai começar com as escolhas dos nossos papéis. Então, eu quero aqui utilizar essa minha folha, que é uma das minhas favoritas. Essa folhinha azul eu vou deixar pro próximo, né, gente? Que a gente tem ainda um álbum pra fazer. Meu Deus, a gente tem um álbum ainda inteiro pra fazer. Um álbum com guarda e tudo. E a gente também vai usar esse azul marinho que sobrou da outra peça, tá? Então eu vou usar hoje a folha principal da menininha. E nós vamos utilizar a menininha. Essa aqui é a melhor parte. Nós vamos utilizar a nossa menina. Aqui. E na tampa, muito provavelmente, eu vou usar esse azul. Então, eu vou começar pela tampa, tá? Vou começar pela tampa. A gente vai fazer o revestimento dela 100%. Oi, Dilane! Boa tarde! A gente vai fazer o revestimento 100% dela. Às vezes a gente pinta a bordinha, mas essa em especial a gente vai fazer o revestimento. Hoje eu vou usar a cola da Gliarte com vocês, cola branca para artesanato, que é ótima para scrapbook também, patchwork. Eu sempre, né, acabo mostrando aí pra vocês todos os materiais que a gente vai utilizando ao longo das nossas aulas, que a gente vende aqui na loja, tá, gente? Então, se vocês precisarem, vocês vão encontrar não só, né, os produtos do box, mas todos os outros produtos também. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa tampa. Eu vou mais ou menos posicionar aqui, ó, pra eu ter noção aqui do quanto a gente precisa posicionar. Tá dando pra ver bem? Aqui. Porque eu gosto, na verdade, de começar a colar pela parte superior, tá? Da tampa. Então, venho aqui, ó. E aí, eu vou posicionar aqui, ó.
Então, fiz esse primeiro encaixe, considerando, gente, considerando aqui, né, a lateral que eu já... Mandou o link? Ah, então tá. Quem tiver lá no grupo já vai receber o link pra entrar na nossa aulinha. Então, eu considerei aqui a lateral, tá? A lateral que a gente vai virar. Ó lá. Certo? Um beijo pro México. E aí, aqui a gente vai cortar esse excesso, perfeito? Então, vamos lá. A gente vai dar uma virada aqui nessa tampa. Então, ó, essa lateral aqui que a gente vai fazer aquele corte, tá? Pra ficar mais fácil aqui, porque aqui depois eu vou fazer de um outro jeito, beleza? Então, fiz aqui, ó, faço bem a dobradeira, venho, ó, faço aqui, ó lá. E aí, eu venho e, ó, passo também a espátula, tá? Feito isso, eu venho com estilete e também já tiro aqui um pouco o excesso, tá vendo? Então, ó, já fiz essa viradinha aqui. Tá dando pra ver? Tá assistindo a aula, linda? Tá assistindo? Achei que estava assistindo ao vivo. E aí, eu vou fazer, ó, mais uma lateral aqui, ó. Aí, aqui eu vou cortar com estilete. Certo? E aí, eu vou fazer só as laterais menores. Então, ó. Eu faço. Olha que simples. Gosto de passar agora, assim, uma dobradeira com mais força aqui, né, ó. Vamos lá. Pra ficar bem coladinho. E aí, a gente vai lixar, tá? Então, vou pegar a nossa lixa aqui. Nossa lixona aqui, ó. Hoje o pessoal tá agitado aqui na rua, pessoal. E aqui também é a mesma coisa. Vou passar pra quebrar um pouco a fibra do papel, tá? E aí, essa parte que a gente cortou, né, que a gente deixou propositalmente maior, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Fazer em ambos os lados, tá? Ó. E aí, vou passar também a lixinha fininha aqui, que eu gosto de passar a lixinha fininha pra dar uma quebradinha aqui na fibra do papel, a gente fala, né? Dá uma refilada aqui, ó. Você não fala que aqui é papel colado, tá, gente? Fica perfeito. E esse azul marinho é extremamente elegante, né? Ó, eu venho aqui. E faço de ambos os lados.
certo? Então, ó. Agora a gente vai vir, então, só com essa lateral aqui, ó. E com essa lateral aqui. Então, sempre também, ó, otimizando o máximo o papel. Então, vou vir aqui e vou fazer um encaixe aqui, ó. Vem, passo bem aqui a dobradeira. E aqui, ó, vou fazer esse corte e esse corte, certo? Então, ó, venho pra cá, venho pra cá. Lembrando, então, gente, que este é o segundo projeto do Box Empreender, tá? Vocês têm acesso à primeira aula, que está salva aqui, tanto no Facebook como na página do Instagram do Ateliê de Coisas. Vocês conseguem, então, fazer o box inteiro ou fazer as peças separadas, tá? Porque agora vocês têm essa opção também das peças serem reproduzidas separadamente, porque a gente tem, né, o material para isso. Então, as aulas ficam salvas aqui na página do Instagram, então também não tem tanto no Facebook como no Instagram. Então, pode depois assistir com calma, certo? Fazer aí no seu tempo. E aí, aqui a gente, ó, vai fazer o outro ladinho. Ó. E aí, o último lado. Não menos importante. Venho com o estilete aqui, vou cortar, ó. E aí, com a lixinha fininha, ó, eu faço esse acabamento, certo? Com a lixa fininha, a gente faz esse acabamento. Ó lá. Belíssima, já fica a nossa tampa. Toda revestida, né, aqui no papel de scrap decor. Oi, Kátia! Tudo bem com você? Bom, daí agora a gente vai então pra parte de baixo desse projeto, né, ó. Aqui depois a gente vai fazer o sombreadinho, claro, pra dar um acabamento, né. Mas a gente vai aqui pra parte de baixo desse projeto. E aí, como a gente já não utilizou a garotinha, dessa vez a gente vai utilizar. Em homenagem a Sandra, eu utilizarei a nossa garota, certo? Então, ó, eu vou começar colando pela lateral, pela parte de trás, na verdade. E eu vou usar na parte de trás, eu vou usar o avesso desse papel, porque senão acho que vai ficar muito desconecto, tá? Então, eu vou vir aqui, vou passar a minha cola com um rolinho. Essa caixa é uma delícia de fazer, gente. Ela é muito gostosa.
Dá pra colocar cartinhas nela também. Todos os recadinhos que eu recebo com presentes eu gosto de guardar. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, ó, desse lado. E vai colar bem na extremidade, tá vendo? Deixa eu ver se o pessoal do Instagram vai ter... Vai ser bem desse ladinho aqui, ó. Vou fazer isso. Oi, Ni, boa tarde. Tô vendo aqui a Ni que tá comigo. E aí vou passar também a espátula. Então a gente vai passar aqui a espátula. E vou novamente fazer o quê, ó? Cortar aqui com o estilete. Aqui, creio que eu vou fazer de uma vez, pessoal. Ó, vou fazer isso aqui. Dá, me sinto segura, parei de uma vez, tá? Ó, passo bem aqui a dobradeira. Então, ó, parei assim. Ó. E venho de uma vez. Seja bem-vinda, Damares. Um grande beijo. Olha lá. Fiz aqui. E ó, vou fazer isso aqui. Ó lá. Então, essa a gente considera que é a parte de trás. Oi, Lícia. Um beijo, meu amor. Seja bem-vinda. Essa a gente considera que é a parte de trás. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Essa flor aqui que eu acho belíssima, eu vou considerar aqui, ó. Mesmo que pegar só uma partezinha, não tem importância. Eu acho que na estética vai ficar bem legal. Então, eu venho aqui. E vou, ó. Vou aplicar aqui. E aí, depois só vou refilar. Então, eu venho aqui, ó, refilo aqui e refilo aqui. Então, ó, fiz os 3 lados com a mesma faixa. Olha só, aqui. Belíssimo, né? Ah, fizemos então aula junto, que coisa boa! Que delícia! Está aberta hoje sim, Caixas da Pru, até às 18 horas, tá? Amanhã não abre. Um beijo, Paula. Obrigada pela presença. Oi, Ilza! Bom te ver por aqui também. A loja abre aos domingos, na verdade, nos últimos domingos do mês, né? Então, tipo, semana passada nós abrimos, né? E aí, nos últimos domingos do mês, a gente abre. Então, fizemos aqui e fizemos aqui. E agora a gente vai pra cá. Antes de colar aqui, eu vou dar uma lixada pra tirar algum excesso.
E agora sim a gente vai escolher então aqui a nossa principal. Uma ótima ideia mesmo colocar o livro, né? Eu também já imaginei um albinho aqui, que eu acho que vai ficar fofo também. Então a gente vai passar cola por um todo. Sempre com o rolinho, tá, gente? Pra não ficar com excesso de cola. O rolinho deixa mais homogênea essa cola. E aí sim, nós vamos colocar a nossa garotinha, tá? Eu vou ser bem sincera aqui, eu não vou centralizar a garota, porque eu quero fazer uma decoração aqui, né? A gente já tem ali as coisinhas pra fazer a decoração, então, ó, vai ser isso aqui. Vai sobrar umas faixas, e tudo bem, é isso mesmo que eu quero. Quem estiver fazendo junto comigo, eu deixei, deixa eu ver, 6 centímetros mais ou menos, tá? Daqui pra cá, aqui nessa borda, tem 6 centímetros. Quem estiver fazendo pra saber, mas quando eu cortar agora, vocês vão ver. Toda essa sobrinha, gente, vai guardando, que a gente vai usar pra decorar lá nosso alvo. Viu? Ó, são tirinhas que a gente vai usar. Acreditem. E agora, ó, lixar. Lixar pra gente tirar aí todo o excesso. Mesma coisa nessa parte superior. Então, todo o excesso tirado. Aí a gente vai pra lixinha onde? Pra lixinha onde tem emendas de papel. Então, ó, a gente vai pegar a lixinha fininha, aquela que tem uma espuminha, e vai, ó, passar bem aqui na emenda, ó. Pra quebrar toda essa fibra. Então, ó, quando eu passo minha mão, eu não sinto que é uma colagem, gente. Fica muito perfeitinho. E que eu não preciso, que aqui foi onde eu virei. Na verdade, só onde tem, né, ponta com ponta de papel. Que aí eu preciso dar aquela lixadinha. Aqui, ó. Pronto. Ó lá. Certinho. Passo a lixa pra tirar todos os grusmos. Cola e tudo mais. E aí a gente vai pro verniz, pra gente conseguir fazer o nosso sombreado. Olha que charme já que ficou essa peça. Essa lixa, Samantha, ela tá como lixa portuguesa. Gui? Como que as pessoas acham essa lixa aqui? Eu achei que tá bom. Mas Lixa portuguesa. lixa portuguesa, né? Mesmo ela sendo coreana.
continua sendo portuguesa. Só mudou o país, né? Tá bom. É lixa portuguesa, Samantha, que você vai encontrar. Eu acho que tá zerado. Mas por que tá zerado se tem na loja? Ah, Guilherme Lima. Acho que tem sim. Acho que tem, talvez tá com o nome errado. Imagina. Oi, Yolanda, seja bem-vinda. Bom, vamos de verniz então? Então eu vou passar aqui verniz acrílico brilhante. Essa opção da Acrylex é de 500 ml, mas a gente vende de 100, 250 e 500 ml, tá? Então essa é a camadinha que a gente vai passar antes de sombrear os cantinhos do nosso projeto. Então a gente vai passar com o rolinho de espuma também. Tem, porque as meninas compraram na aula hoje. Tá na bancada. Ó, uma camadinha bem passada. Por quê? Porque a gente vai sombrear essa caixa, tá? A gente vai fazer o sombreado nela, tá? Obrigada. Quem prefere fazer o uso de carimbeira, por exemplo, aí não precisa fazer essa impermeabilização aqui. Pode fazer só passar a carimbeira e aí depois fazer o verniz, né, dessa peça. E aqui eu vou passar em tudo também. Depois, gente, na parte interna também a gente vai passar o verniz para impermeabilizar, né? Extremamente importante. Então, vou deixar aqui. Não, no fundo eu não vou colocar, Isa. O fundo já tá pintadinho, né? Com o betume. Então eu vou só deixar envernizado mesmo. E internamente também, por ser uma peça muito funda, né? Por ser uma peça profunda, assim. Também o acabamento às vezes não fica legal. Então eu prefiro só deixar com envelhecedor. E aqui também, ó, vou aplicar uma camada. Enquanto seca esta camada, eu vou separar a cartela que a gente vai utilizar aqui com vocês e vou mostrar como ficou o nosso primeiro projeto, né? Já finalizado da semana passada. Vamos dar uma secada antes do verniz, antes do nosso sombreado. Eu vou pegar para vocês verem o outro projeto. Opa! Vou pegar lá para vocês verem como ficou belíssimo, prontinho o nosso projeto. Esse é o primeiro projeto do nosso box, foi o primeiro projeto do nosso box. Eu fiquei extremamente apaixonada por essa caixa, achei que ela ficou muito bonita. Nós utilizamos então o nosso shake box de coração, né, em formato de cadeado, para prender o próprio cadeadinho.
Então teve aqui a fechadura também, né, nessa edição especial. A plaquinha do Agradeça Sempre, chavezinha. Aqui também nós tivemos então as flores que foram feitas especialmente para essa coleção do Floral Romântico, né? Tivemos que tampar a nossa garotinha, mas por uma boa causa, né? Era para fazer essa decoração. Ficou chique, né, Maria? Eu gostei muito também. Internamente a gente fez o revestimento também, né? Vocês viram aí, a gente fez o revestimento dessa peça. E a parte externa a gente usou o mesmo papel azul marinho que eu tô usando na tampa. Olha como ele fica belíssimo depois do verniz. Única dica que talvez eu não tenha dado, né, na aula, mas vale muito, é que eu passo vela. A vela que a gente faz, a própria pátina de vela, ou enfim, acende quando acaba a força, eu passo aqui, pra essa parte não grudar na tampa. E eu passo muitas vezes aqui também, ó. Tá? Por quê? Porque às vezes essa parte, ficando muito tempo fechada com o verniz, né, em contato uma com a outra, acaba ralando, acaba grudando, acaba estragando. Então eu passo a vela, depois que tá prontinho, ó, nem dá pra ver, gente. Talvez você sinta a textura de parafina, mas não dá pra ver, e a gente tem aí um acabamento garantido, tá? Além do lustramóvel, né? Que a gente passa o lustramóvel aí pra vocês saberem também. O lustramóvel acaba ajudando a perder essa aderência que muitas vezes o verniz acrílico fica, certo? Boa tarde, seja bem-vinda, Darlete. Então é isso, esse projeto já está disponível, a aula aqui no nosso feed. Está disponível para compra aqui no Ateliê Arte Coisas, né? Então também quem quiser reproduzir, tá prontíssimo. Essa semana ele vai para foto e eu vou postar a fotinho e compartilhar com vocês, certo? Então vamos voltar aqui para nossa caixinha, que a gente vai fazer o sombreado, né? Então eu vou deixar aqui de lado uma parte da bancada que vocês não conseguem ver a bagunça que é. Sim, estamos com aula normal, tá? Na terça-feira e na quinta-feira. Na terça-feira de manhã e à tarde e à noite. E na quinta-feira de tarde. Qualquer coisa, aí aqui na bio, né, ou na minha própria bio, tem o número do WhatsApp. Aí se vocês quiserem conferir os horários certinho, pode conferir, gente, que aí tem aula normal. Nossa, eu jurava que meu pincel de sombrear tava aqui. Aqui minhas coisas criam perninhas. Vamos utilizar a tinta tabaco aqui. Vou pegar. Só que eu acho que esse pincel aqui não vai ter jeito, não. Será que eu dou conta? Vamos ver. Muito ruim, meu Deus. Vamos ver se eu dou conta dele aqui. E aí a gente vai fazer o sombreado. Acho que vai. Então, ó. Sempre, né, eu falo que eu faço o sombreadinho aqui com o pincel pra incentivar vocês a perderem o medo, a se aventurarem. Então, ó. Primeiro, sempre eu faço todas as bordinhas, sejam elas na lateral assim de vertical ou horizontal, mas sempre respeitando os lados, tá? Então, ó, vou fazer todas na vertical, pra depois fazer o fechamento na horizontal. E aí eu venho pra cá. Quando a gente faz esse sombreado, ela vai tendo outra carinha, né? Vai ficando com outra carinha.
fiz aqui. Sem medo, certo? Todos os cantinhos. Fiz aqui. Ó, o pincel de sombrear, gente, ele é treino. O sombreado é o terror, né? Mas ele é treino, gente, não tem segredo. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai pegando o jeito e aprendendo a controlar a quantidade de água e de tinta, tá? Então, ó, eu sempre falo, sempre incentivo, inclusive, as meninas estão comigo, né, desde lá do primeiro box, essa é a 24ª edição, e posso contar nos dedos os boxes que eu passei carimbeira, justamente pra gente ter essa vontade de tipo, não, vamos fazer, a gente vai conseguir. Então, ó, fiz essa parte aqui, né, e agora eu vou fazer aqui a tampinha, tá? Vou fazer aqui a tampinha, nesse cantinho aqui. Vou fazer primeiro aqui, que foi onde teve o corte, né? Um lugar bem tranquilo e silencioso. Não, o sombreado, Arcélia, eu faço com tinta acrílica ou PVA. Eu não gosto de sombrear com gel envelhecedor, porque eu acho que ele não tem pigmento suficiente para fazer essa linha, né, esse traço. Eu acho que ele fica meio gel. Então eu gosto de fazer com tinta acrílica ou com a tinta PVA, que é o caso dessa. Então, fiz aqui. Vou fazer aqui, nessa parte, ó. Então, ó, ele fica bem... Deixa eu mostrar aqui, pessoal, do Face. Fica sutil, mas dá pra ver que tem uma linhazinha, né? Eu falo que ele faz, assim, um fechamento do desenho, né? Quando a gente sombreia, a gente faz um acabamento nas linhas, né? Independente da forma, né? É que meu gosto pessoal, é verniz e tinta e pincel. Mas a carimbeira também tá valendo. E também sem nada também tá valendo, né? Questão de gosto. Então, fiz aqui a tampa. Vejo se é necessário fazer algum retoque. Para eu fazer os outros ladinhos, tá? Então, é uma parte também que tem que ser feito lado a lado. Então, eu faço... Deixa eu mostrar aqui. Essa tinta, gente, a gente vende aqui. Tem o nome de tabaco. Então, é um tom muito bonito de marrom. Eu adoro. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer sem secar. Né, sem secar e não tirar as pontinhas aqui das laterais. Acho que vai dar. Vou passando, então, ó, agora fazendo, né, aqui na horizontal. O movimento é basicamente o mesmo, né, gente? Vocês vão ver que com o verniz, ele ajuda muito o pincel deslizar.
Então, a gente vai fazendo todos os cantinhos. Tá, consegue trazer meu soprador? Oi? Meu soprador? É. Tá encaixado no armário na sala 2. Então percebem a diferença que o sombreado faz? Ele faz, né, um acabamento em toda a volta, ó. Certo? Ó lá. Fiz em tudo, então, aqui, ó, em todos os ladinhos, estamos aqui. E eu vou dar uma secada, porque eu gosto de retocar, obrigada, porque eu gosto de retocar alguns cantinhos, tá? Então, ó. Boa tarde, Jus, pra quem tá chegando agora. Então, ó, agora eu vou fazer só os retoques que eu comentei aí nos cantinhos. Quando eu acho que a própria movimentação acaba... O laicar do pincel acaba fazendo, né, um desgaste. Vou dar uma retocada. Fica tudo bem. Fala, mas Gabi, está refazendo tudo? Não, só tô refazendo algumas partes que eu, às vezes, acho que fica mais falhadinho, tá? Até pra vocês verem que, às vezes, a gente, né, precisa fazer isso. Então, eu vou secar pra eu envernizar. Então, ó, essa tampinha também, gente, depois, né, todo sombreadinho nela pra dar o acabamento. O que eu vou fazer agora pra gente finalizar? Eu vou envernizar essa parte, que é onde a gente vai colocar as nossas aplicações, tá? Para quê? Para não estender a aula muito tempo, mas assim, claro, o ideal é envernizar tudo, com todas as camadas, né? Pra ficar mais fácil, mas por uma questão, assim, de otimizar o nosso tempo e a gente não ficar aqui passando várias camadas de verniz em tudo, então eu vou envernizar somente aqui, que é onde eu preciso, e depois eu finalizo que nem eu fiz com a nossa caixa redonda.
Então, aqui, depois do sombreado, eu vou aplicar mais uma camada, vou secar e vou aplicar mais uma. Então, são 3, né, no total. É uma antes do sombreado e 2 depois do sombreado. Última camada, então, tá, gente? Aqui, ó. Pronto, envernizada, certo? E aí, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui muito boa. Tem uma pergunta aqui. Como você conserva sua linha depois de usar cola e verniz? Já perdi tantos, mas colocando na água, lavando depois em crema cross, uma aplicultura. Olha, Pri, é o seguinte, alguns, eu não vou dizer que não faz, ó, esse, por exemplo, ele tá com a esponja, mas você consegue ver que ele tem, né, uma crostinha. Principalmente em dias como esse, né? O ideal é, tipo assim, acabei de usar, já é mergulhar na água. Ou manter como muitas pessoas fazem, né? Tipo assim, vou usar agora e vou fazer outra coisinha aqui rapidinha, colocar num saquinho. Não sei se você já testou também. O saquinho, ele ajuda bastante também, porque o saquinho faz não endurecer. Ele vai deixando ali úmido, né? Muita gente usa o saquinho tanto no verniz quanto pra cola. A verdade é que, ó, nesses dias quentes, tá vendo? Às vezes, que nem aqui, por exemplo, se eu quiser segurar muito esse rolinho, ele vai endurecer, não tem como.
É isso, né? Falei, não ajudei muito. Mas assim, o ideal ou é mergulhar na cola, mas é que na água, né? É que às vezes a gente tá com dó de perder produto e deixa ali de ladinho. Mas tenta manter no saquinho. No caso desses dois, que eu não vou mais usar nada, eu já vou aqui mergulhar na cola, na água. Mas em dias quentes, ou também, sabe o que é uma opção, Pri? Deixar um borrifador de água e ir dosando, assim, borrifar um pouquinho, sabe? De água. Também eu já vi muita gente que faz e também funciona. Dá certo, assim, a pessoa deixa meio que hidratando, sabe? Bom, a minha escolha para essa decoração foi essa cartela belíssima, que tá escrito aqui: Viva, viver é uma festa, né? Temos flor, temos galinho, temos um sinete maravilhoso, temos aqui a tagzinha e eu escolhi ela. Pra quem não conhece, gente, o nosso box, ele sempre teve 4 cartelas independentes. Então era cartela de apliques, cartela de flores, cartela de palavras, né? E o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer 4 cartelas, mas totalmente, tá? Ai, tá faltando a florzinha dessa aqui. Totalmente decorativa. Então, cada cartela, ela traz um combo de decoração. E fica difícil escolher a minha favorita, que eu amo todas, né? A gente usou, então, por exemplo, nesse projeto aqui, que nós fizemos semana passada, nós usamos as flores, a placa, agradeça sempre, a fechadura, a chave, essa chave, né, na verdade, na mesma cartela, era um modelo de cartela. Aí nós temos essa aqui, que é outro modelinho de cartela, que a gente vai utilizar também. Temos este aqui, que é outro modelinho de cartela, e hoje a minha escolha vai ser esse aqui, que eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente vai conseguir colocar tudo aqui e vai ficar belíssimo. Ó. Nem precisa pensar muito, né, gente? Ó. A cartela por si, ela já traz esses detalhezinhos. Olha só. E aí, quando você quiser reproduzir, gente, já vem tudo junto na mesma cartela. Olha que coisa linda. A decoração já pronta. É claro que quando a gente montou as cartelas, né, não foi uma mera coincidência, já foi tudo pensado antes, né, tudo combinandinho ali, tudo com os temas, coordenado, com os elementos, né, paleta de cores, tudo mais. E aí, simplesmente eu vou colar pra finalizar aqui o nosso projeto. A única coisa, essas pecinhas que estão mais foscas foram as que eu passei a cera. Então, elas precisam, tipo, passar um paninho pra dar uma lustrada, vamos dizer, né? Eu só tenho esse aqui. Não, eu tenho uma toalhinha aqui sequinha, peraí. Eu tinha feito a pátina seca na aula de preparação. Pode colocar um lacinho assim, se quiser, Maria do Carmo. Com um cordãozinho, né? Pode colocar assim. Esse box não foi armarinho, né? Então... Mas com certeza deve ter de repente uma bailarina também, uma pérolazinha, né? Então, ó, gente, quando a gente passa a flanelinha, ela acrescenta o brilho. Dá pra ver contra a luz? Acho que sim, né? Ó, aqui. Pessoal do Face, dá pra ver um pouquinho o brilhinho que fica. Então, quem encerar, não pode esquecer de depois mostrar. Senão fica fosco. Ó lá. Já virou outro aplique. Ficou brilhante. Vou fazer isso em todos. E a folhinha com cuidado para não quebrar. Né? Então vamos lá.
pegar minha cola aqui. Essa colinha da Gliart, ela é legal porque ela tem o bico, né? Daí a gente consegue usar o bico dosador. Vou cortar um pouquinho aqui. Cortar de pouco, que outro dia eu cortei tudo. Porque eu não cabia na tampa. Muito inteligente. Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, eu gosto mais retinho, então não vou considerar colar nada torto, tá? Vou pegar minha reguinha T aqui. Um pouquinho de cola branca. Tá certo aí, Carol? De onde você tá vendo? Sim. Tem que ir atrás torto também. Isso parece que tá bom. Talvez se parece que tá torto, é porque tá torto mesmo. Vou dar um intervalo do tag pra cá, tá? Não vou colar ele rente à plaquinha. E vou passar aqui, ó, também esse daqui. Tô com cola branca, tá, gente? Ó. Esse sim, eu vou deixar apoiadinho na placa. Tá? O cinete também a gente vai colar. E o cinete eu vou colar no tagzinho, tá? Aqui, se a gente ver que tem aqui um excessinho de cola, a gente pode passar a laminazinha do estilete. E esse aqui eu vou fazer um charminho, assim. Tipo, vou colar ele meio tortinho. Folhinhas. E o ideal, a folhinha, é fazer o quê? Eu posicionar a flor onde vai ficar, tá? Pra depois, ó, encaixar a folhinha. Porque senão eu acabo tampando inteira a folhinha. Oi, Vô, tudo bem? E aí, o que eu faço aqui? Vou fazer, ó, uma pocinha de cola e vou deixar quietinho. E aí a gente finaliza a nossa decoração. Então, ó. Considerei, então, a nossa daminha toda pra minha esquerda, justamente porque eu ia coordenar minha decoração aqui na direita. Então, nesse mesmo projeto, usei a nossa cartela toda. Gostaram? Gostou, Carol? Achou bonito? Aqui, só utilizar os cantinhos. Então, quem quiser colocar, de repente, meia pérola pra finalizar a parte de baixo, né? Ou quem tiver ferragens, né? Vocês também podem aí acrescentar mais detalhes. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Lembrar, então, de envernizar toda a parte externa, toda a parte interna para proteger, principalmente se for colocar, né, perfume, coisinhas mais que tem ali uma certa oleosidade. Obrigada pelo carinho, Arcélia. Obrigada mesmo. Então é isso, semana que vem tem mais um projetinho do Box Empreender. Nós vamos fazer o nosso porta-retrato. Vou compartilhar com vocês fotinhos. Lembrar então todos vocês que todos os materiais, papéis, peças, cartelas estão disponíveis no nosso site e aqui na nossa loja física, que é o Ateliê Arte Coisas, situado na Avenida do Tinga 252, ou pelo nosso site www.atelierartecoisas.com.br.
certo? Então, qualquer coisa é só pedir lá pelo WhatsApp, que o pessoal já faz aí a separação pra vocês. Que bom que vocês gostaram. Durante a semana, então, a gente vai se falando. E até a próxima aula, então. Beijo, beijo. E até mais.